Boa noite, queridos irmãos, irmãs, boa noite, amigos, amigas, você que é da Igreja Presbiteriana de Bananal. A Igreja Presbiteriana de Bananal é uma igreja muito querida nossa, onde nós passamos vários anos trabalhando com os irmãos, e eu gostaria, nesta noite que eu estou com vocês, mesmo que à distância, trazer uma palavra aí de ânimo, de carinho que eu tenho com todos os irmãos, no estudo bíblico da palavra de Deus. E hoje nós vamos basear nosso estudo em Salmos capítulo 84, falando sobre os altares que nós devemos edificar para Deus. Eu te convido a orar juntamente comigo neste momento, pedindo a direção de Deus, enquanto os irmãos vão entrando, pedindo a direção de Deus para que o nosso estudo seja um estudo abençoado, para que você também receba a oração, para que você entre na presença de Deus e possa viver essa comunhão entre irmãos. Amém? Uma boa noite para a Inês já está conosco. Boa noite para Inês, a família. Deus abençoe aí você, o Marcos, o Lucas, irmãos muito queridos nossos, né? Irmãos que nós aprendemos a amar no momento que nós convivemos aí com os irmãos, a oportunidade que Deus nos deu. Eu vou orar e logo em seguida nós vamos ler a palavra de Deus num salmo muito conhecido, Salmos de número 84, do versículo 1 ao 12, onde nós vamos basear o nosso estudo e vamos conversar um pouquinho com você. Você, como estudo bíblico, você pode falar conosco, você pode interagir conosco aqui na nossa live, e a gente vai interagir com você, e a proporção que a gente for tomando, o assunto que nós formos tomando, a gente vai desenvolvendo aqui juntamente com você. Tá? É um prazer estar com os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Reverendo Sebastião, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Cristiano de Carvalho, em Barretos, São Paulo. Estamos no 4º ano ali na direção da igreja, onde Deus tem nos abençoado, tem nos fortalecido e nos dado aí grandes desafios, né, para enfrentarmos diante aí desse momento difícil que a gente está vivendo, momento de pandemia, onde a gente teve que se reinventar, tivemos que partir para as lives, e a gente não pode visitar os nossos irmãos, as igrejas estão fechadas. A minha igreja, por exemplo, abriu agora no domingo, e a gente está aí caminhando aí nessas circunstâncias aí diferentes para nós, né? Tudo novo, algo novo, mas que tem sido de grande aprendizado para a nossa vida. Vamos orar e logo em seguida nós vamos ler a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, Deus, nós te damos graças, porque aprove ao Senhor estarmos reunidos nesta noite para aprendermos uma porção da palavra do Senhor, para orarmos pelos enfermos, para aqueles que estão necessitados da intervenção do Senhor em suas vidas. Nós louvamos ao Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana de Bananal, onde o Senhor tem abençoado vários e vários irmãos, onde o Senhor, desde muitos anos, tem, Deus, trabalhado na vida dos nossos irmãos, e nós te somos gratos, ó Deus, por tudo isso. Te louvamos, ó Pai, pelo dom da vida, te louvamos, ó Deus, por todas as circunstâncias que estamos vivendo, por termos essa oportunidade, Deus, de chegarmos até os nossos irmãos através das mídias sociais, e que tem sido de grande proveito neste momento tão difícil de pandemia. Nós te louvamos, Deus, por todos aqueles irmãos que estão acompanhando essa live conosco, que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer dia após dia na tua presença. É assim que nós oramos e te pedimos também perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui reunidos com os irmãos, pedido do nosso querido irmão Jonas, nosso querido irmão Jonas, o dirigente aí dos irmãos, pessoa abençoada, maravilhosa, que trabalhou conosco aí
durante o período que nós tivemos em Bananal e que está aí à frente da igreja, trabalhando com os irmãos, bênção pura na vida da igreja. O irmão já está falando conosco aqui, né, dando aí para os irmãos aí uma luz, né, de acordo com aquilo que aconteceu com ele não pôde estar com os irmãos, mas nosso irmão estará com os irmãos aí brevemente, assim que puder. Então nós louvamos a Deus aí pela sua presença, louvamos a Deus pela sua vida. Nós queremos meditar com você e você pode participar conosco, tá? Fique bem à vontade, participe, mande a sua opinião e a gente vai interagindo aqui juntamente com os irmãos. O texto de Salmos, capítulo 84, versículo 1 a 12, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vou indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor, Deus dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amados irmãos, a palavra de Deus, registrada em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Essa palavra Jeremias escreve ao povo de Israel num momento difícil, momento de cativeiro, onde o povo estava longe das suas terras e eles precisavam, na verdade, buscar a Deus. Quantos de nós, servos de Deus, não temos essa necessidade? A necessidade de buscarmos a Deus, de vivermos o novo de Deus na nossa vida, de experimentarmos a abundância de Deus na nossa vida. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para buscar a Deus, nós precisamos entender que só há uma forma de nós o encontrarmos, e é através dessa busca incessante dos nossos corações a Deus. É através da oração que nós nos aproximamos de Deus. E a gente fica feliz porque os servos de Deus sabem que nenhuma outra forma é a mais apropriada para o povo se chegar diante de Deus. A única forma apropriada para chegarmos diante de Deus é a nossa busca incessante, através da oração, através da nossa entrega a Ele, a entrega da nossa vida a Ele, para que a gente possa viver aí esses momentos gloriosos na presença dEle. Já no Salmo 84, o salmista garante que é possível encontrarmos a Deus edificando altares a Ele. E nessa noite a gente vai aprender juntos sobre como nós podemos edificar altares a Deus, como nós podemos edificar para Deus, entregar, fazer toda a nossa entrega a Deus, a partir do momento que a gente necessita dessa presença de Deus. Os momentos não são fáceis, as coisas não são fáceis, são difíceis, e a gente precisa entender que o nosso propósito é buscar o nosso Deus. Então, siga junto conosco nessa live, nesse estudo bíblico, que a gente vai comunicar com você aí esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. Então, nós devemos edificar altares a Deus. E como se edifica altares a Deus? O que é isso? Como viver isso?
O primeiro altar que nós devemos edificar a Deus é o altar da gratidão. Você sabe o que é ser grato? Você sabe o que é gratidão? É olhar na perspectiva das bênçãos que Deus nos derrama e agradecê-lo por tudo aquilo que ele faz. Um texto interessante para isso é o capítulo 12 de Gênesis, no versículo de número 7, onde Abraão, depois de receber um chamado de Deus, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você deixe a sua parentela, todos os seus parentes, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não quis nem saber o que estava acontecendo. Abraão imediatamente atravessa a terra de Siquém, vai até o carvalho de Moré, e os cananeus habitavam naquela terra, mas Abraão jamais se desvaneceu diante do chamado de Deus. Abraão, então, parte com a sua família, justamente com Ló, seu sobrinho, a sua esposa Sarai, né, ele era Abrão ainda na época, parte para esta terra e ele não está preocupado com o que vai acontecer, mas Abraão está preocupado em agradecer a Deus. E o texto diz que Abraão edifica a Deus um altar que aparecera para o Senhor, que aparecera diante dele através de um anjo. Abraão, então, rapidamente, imediatamente, busca a gratidão e agradecer a Deus. Boa noite para nossa irmã Cosma, que já está conosco. Boa noite para o Micheliano, que está acompanhando conosco. Graça e paz. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Alguns irmãos também estão conosco aqui, a gente não consegue visualizar todos, mas que você possa entender qual é o propósito de Deus na sua vida, o propósito de buscar a Deus, de viver edificando altares a Deus, e esse altar de gratidão, que nós olhamos as coisas nas perspectivas de Deus. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente idólatra, e Deus, de repente, o convida a sair daquela terra, do meio do seu povo, e ir para um lugar que ele lhe mostraria. Abraão imediatamente se dispõe diante de Deus para fazer isso. Ele não pensa duas vezes, e às vezes a gente recebe uma ordem de Deus e a gente fica pensando: será que é de Deus mesmo? Eu vou fazer prova com Deus, eu vou procurar ver se Deus vai falar de novo. Enfim, nós às vezes colocamos muitos empecilhos diante do chamado de Deus e diante da ordem que Deus nos dá. Mas Abraão, o grande exemplo para nós, Abraão, chamado nosso pai na fé, imediatamente obedece à ordem de Deus. Ele parte para aquela terra que ele não conhecia e, chegando ali, ele edifica um altar manifestando toda a sua gratidão a Deus. Você tem sido grato a Deus por tudo que ele tem feito por você? Você tem sido grato a Deus até mesmo nos momentos de dificuldades que você tem vivido? Porque nós temos vivido momentos difíceis, né? A gente tem, às vezes, lutado contra as enfermidades, a gente tem lutado aí contra esse vírus que tem sido uma coisa terrível na nossa vida. Mudamos todas os nossos atos, as nossas coisas, andamos aí mascarados, estamos dentro de casa com medo do vírus. Mas uma pergunta que surge é exatamente essa: como você tem ouvido a voz de Deus e como você tem sido grato a Ele, edificando altares para Deus? Está conosco também a nossa irmã Laide. Deus abençoe minha querida irmã, e Ele possa, a Laide, né, falar ao seu coração. A irmã Laide, a esposa do nosso irmão Olival, né? Que Deus abençoe aí essa família maravilhosa, essa família muito querida da nossa igreja, né? Que Deus abençoe a nossa querida irmã. Então, ser grato a Deus é exatamente, né, olhar as coisas na perspectiva de Deus, porque se eu sou grato a Deus nos momentos bons, eu preciso ser grato a Deus também nos momentos difíceis. E como é que eu faço isso?
é olhando tudo na perspectiva de Deus. Se é Ele que governa todas as coisas. Porque nós pregamos e acreditamos num Deus soberano, nós ensinamos isso, mas quando chega a hora de nós vivermos isso de fato, na prática, a gente às vezes esmorece. Então, é muito interessante você pensar e viver na perspectiva de Deus, sabendo que nos momentos difíceis, Deus também está com você. E Abraão, naquele momento de dificuldade, porque ele estava deixando toda a sua terra, Abraão possuía terras ali em Ur dos Caldeus, ele tinha a sua casa, ele tinha o seu gado, e ele pega tudo aquilo e sai caminhando. Naquela época não era fácil o transporte, mas ele sai caminhando com o seu gado, também com o seu sobrinho Ló, que também era pastor de ovelhas, e eles vão levando o seu rebanho para uma terra distante, uma terra habitada por inimigos do povo de Deus, né, os cananeus, e ele imediatamente obedece à voz do Senhor. E quando ele chega ali, ele edifica um altar de gratidão a Deus e agradece a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida. Imagine bem, de repente, Deus te tira da sua casa, Deus te tira do meio dos seus parentes e te leva para um local totalmente diferente. E ao invés de você reclamar, você agradece Deus por aquilo que Ele está realizando na sua vida. Edificar a Deus um altar de gratidão é exatamente ser grato a Ele em todos os momentos, sejam eles momentos bons, de alegria, ou momentos ruins, momentos de tristeza. Que Deus possa criar em você esse hábito de gratidão a Deus, porque Ele faz da gente uma pessoa grata, uma pessoa abençoada. Estamos participando aqui, irmãos. Boa noite, irmã Graça. Deus abençoe. Graça e paz, né? Boa noite. Deus está conosco neste momento. Nós estamos junto com os irmãos aqui. Que Deus possa nos abençoar aí nesse momento que nós estamos vivendo. Compartilhando com os irmãos ainda, nós temos a oportunidade de falar sobre o segundo altar que nós devemos edificar para a nossa vida. Nós falamos primeiro do altar de gratidão, mas existe um altar que nós devemos edificar para o Senhor também todos os dias da nossa vida. Esse altar é o altar da comunhão. Como você mantém a sua comunhão com Deus? Como é que você faz isso? Às vezes a gente levanta de manhã, às vezes põe o pé no chão e a gente já esquece, acaba de levantar, esquece de agradecer a Deus, porque nós tivemos uma boa noite, uma noite tranquila na presença dele, deitamos com saúde, levantamos com mais saúde ainda, dispostos a trabalhar, dispostos a viver durante todo aquele dia, fazendo todos os nossos afazeres, conquistando aquilo que nós estamos necessitando, e a gente às vezes fica pensando assim, como é que a gente faz isso? Como é que a gente se comporta diante disso? Nós precisamos edificar o altar de comunhão com Deus. E o texto ainda de Gênesis capítulo 12, versículo 8, diz assim, passando dali para o monte ao oriente de Betel, Abraão faz o quê? Ele arma a sua tenda ao ocidente, né? Ali de Ai, e oferece a Deus o quê? Um altar de comunhão com o Senhor. E diz o texto que ali ele invoca o nome do Senhor. Tiago capítulo 2, versículo 23 diz assim, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e Abraão então foi chamado amigo de Deus. Tem uma música que a gente canta muito, né? Nosso irmão Ademar de Barros, que diz assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Um altar de comunhão é exatamente você mostrar para Deus que desde o primeiro momento que você levanta, que você se desperta, você precisa viver essa comunhão com Deus. Abraão é para nós um grande exemplo sobre a necessidade
de nós edificarmos altares a Deus em todos os tempos de nossas vidas. O altar da comunhão valoriza tanto esse momento nosso com Deus, que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Só se é chamado de amigo quem realmente vive a comunhão. Amigo se assenta na sua mesa e come com você, porque você quer bem àquela pessoa. Todos aqueles que estão próximos, que vivem próximo de você, que anda com você, que vive com você os momentos de dificuldades, que vive com você os momentos de lutas, os momentos também de alegria, esse é seu amigo. Então, para ser chamado amigo de Deus, é porque Abraão realmente mantinha o seu altar de comunhão em dia com Deus. Se Deus fosse se chamar hoje por um nome, avaliando a sua comunhão com Ele, como é que Deus te chamaria? Será que Ele te chamaria de amigo? Porque amigo é aquele que vive a comunhão. Entendeu? Então, quando nós estamos, quando os amigos estão próximos, a comunhão existe. Salmo 133 diz que é no meio da comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, comunhão está relativamente atrelado à amizade, atrelado à presença. E a gente precisa viver essa comunhão. E muitas vezes, nós como cristãos, e a gente prega muito isso, e às vezes a gente tem dificuldade de viver a nossa comunhão uns com os outros. Então, se nós não vivemos essa comunhão, como é que a gente vai pregar? Como é que a gente vai conquistar as pessoas para o reino de Deus através do discipulado? Porque essa é a nossa missão. O discípulo caminha com o seu mestre. E se nós somos discípulos de Jesus, a gente precisa entender este propósito do discipulado. O discipulado, a missão de cada um de nós é exatamente mostrar isso para as pessoas. E eu não sei como está a sua vida como cristão. A gente tem às vezes dificuldade de falar sobre isso, porque nós estamos vivendo um momento difícil. A igreja estava fechada, né? Está reabrindo agora. As visitas não podiam ser feitas. Enfim, a pandemia afastou as pessoas. E às vezes é difícil, né? A gente reunir agora em grupos pequenos, em grupos de comunhão, não sei como chama aí dos irmãos, mas às vezes fica difícil. Está difícil ainda, isso está parado, pelo menos na minha igreja está parado, a gente não tem vivido isso. Mas eu quero falar com você sobre a comunhão com Deus. É uma comunhão que não foi e não pode ser afetada pela pandemia. Se você é amigo de Deus, você precisa viver essa comunhão com Deus. Então, levante-se de manhã, fale com Deus. Deus, muito obrigado, porque eu me deitei bem, dormi bem e acordei bem. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o alimento de cada dia e ele não tem faltado na minha mesa. Obrigado porque eu tenho amigos, parentes, irmãos que cuidam dessa comunhão. E muitas pessoas, eu não estou falando da igreja presbiteriana de Bananal, mas eu estou falando da minha igreja, onde eu sou pastor, que sumiram durante a pandemia. Os cultos voltaram e a gente visitou essas pessoas. Pastor, pode deixar que eu vou, domingo eu estou lá. E não foi. A igreja fechou novamente e tem pessoas que ainda não apareceram. Sabe por quê? Porque a pandemia afetou a sua comunhão com Deus. Ou será que ela não tinha essa comunhão de fato com Deus? Entendeu? Então, nós devemos edificar altares a Deus, primeiramente o altar de comunhão. E, em segundo lugar, devemos
Em primeiro lugar, o altar de gratidão. E em segundo lugar, o altar de comunhão com Deus e viver essa comunhão deliciosa com Deus todos os dias da nossa vida. Mas a gente também precisa entender que a todo momento da nossa vida a gente depende de Deus. E é isso que a gente vai falar agora sobre o altar da dependência de Deus. E no capítulo 13, no versículo 18 de Gênesis, o mesmo livro que a gente está acompanhando, diz assim: E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. No livro de João, capítulo 13, 18, Evangelho de João, capítulo 13, 18, diz assim: Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Em um determinado momento da vida, Abraão precisou tomar uma séria decisão, e essa decisão que ele precisou tomar envolvia não só ele, envolvia a vida de toda a sua família. Você está pensando assim: se eu fosse Abraão, eu também daria um jeito de levantar um altar de dependência de Deus nesse momento. Porque não é fácil tomar decisões, né? Você que é casado aí sabe muito bem que a vida a dois é bem complicada, e quando você tem que tomar uma decisão que envolve toda a família, eu vou pegar minha família e eu vou mudar lá vamos dizer assim, vou mudar lá para o centro do Rio de Janeiro. E daí eu tenho que conversar com a esposa, tenho que conversar com os filhos, aí envolve trabalho da esposa, envolve escola, faculdade dos filhos, é tanta coisa que envolve a nossa vida, né, nessa questão de mudanças, que às vezes a gente tem que se dobrar diante de Deus e falar: Deus, estou aqui, cuida disso para mim, tenha misericórdia de mim, e a gente acaba mostrando essa dependência de Deus. Então, em determinado momento, Abraão teve que fazer isso, ele teve que mostrar que ele dependia de Deus. E o que ele faz? No versículo 18 do capítulo 13, ele imediatamente levanta um altar a Deus, manifestando toda a sua dependência dele. Nós somos infinitamente mais abençoados por Deus quando nós reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos recorrer ao altar da dependência de Deus quando nós tivermos que tomar decisões. Que às vezes a gente não está preparado para tomar a decisão, para aquela mudança na nossa vida, e a gente fica assim meio que pensativo: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu preciso tomar essa decisão, eu preciso resolver isso. E muitas vezes, né, o pai de família, a mãe de família, né, tem que tomar aquela decisão, e ela tem que ser rápida. A gente não pode esperar, né, a hora não espera, o momento não espera, que tem que ser resolvido de imediato, e a gente precisa recorrer a Deus neste momento. E é o que Abraão faz. Ele recorre a Deus, edificando um altar de dependência total de Deus. É como se dizer: Deus, se não fosse o Senhor que estivesse na minha vida, eu estaria totalmente perdido. É como o Salmo diz lá, né? Os meus inimigos teriam me engolido vivos. E é exatamente isso. Quando o homem toma a decisão de levantar, de erguer esse altar de dependência de Deus, ele está mostrando para Deus: Deus, eu já resolvi várias coisas, eu cheguei até onde eu podia, mas não adianta. É o Senhor quem vai me ajudar a resolver esse problema. Então, Deus, me ajude a tomar essa decisão, me ajude a resolver isso rápido. E Deus entra na nossa vida e faz por nós coisas maravilhosas que a gente às vezes nem sabe explicar. Então, é muito legal, muito bom a gente ter essa concepção de que se Deus não for conosco, a gente está perdido. Então, para a gente terminar esse estudo, eu gostaria de falar sobre o último altar que Abraão ergue para Deus, que é o altar do sacrifício. Lá em Gênesis capítulo 22, eu sei que os irmãos aqui, quem está conosco, todos são
evangélicos, são da igreja, e conhece esse texto que diz que Deus coloca Abraão em prova. Gênesis capítulo 22, 1 a 9, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai à terra do Moriá, e chegando lá você vai oferecê-lo a mim em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quando Abraão ouve esta voz de Deus, ele não pensa duas vezes. Ele se levanta de madrugada imediatamente, pega o seu jumento, pega 2 dos seus empregados e o Isaque, seu filho, racha a lenha para o holocausto e vai para o lugar que Deus havia indicado para ele. Caminha 3 dias de caminhada. Quando ele chega no pé do monte, ele pega o seu filho Isaque e ele fala com os seus 2 empregados: olha, vocês vão esperar aqui com o jumento e eu e o rapaz vamos subir e vamos adorar a Deus. E quando nós estivermos adorados, nós voltaremos para vós. Lembre-se dessa frase: e tendo adorado, voltaremos para vós. Abraão não hesita em nenhum momento em oferecer esse altar a Deus. Deus lhe deu um filho, já na sua velhice. O seu filho era o seu único filho, e Abraão resolve oferecer, porque Deus mandou o seu filho em sacrifício. Ele levanta um altar de sacrifício a Deus. E quando chega ali no local designado por Deus, Abraão coloca a lenha sobre o altar, amarra o seu filho Isaque e o deita no altar em cima da lenha. E ele pega o facão, né, para cortar o pescoço do seu filho e oferecer ele em sacrifício a Deus. Porque ele era um homem obediente a Deus. Não bastasse os altares de gratidão, comunhão e dependência que Abraão edificou voluntariamente a Deus, agora Deus pede a Abraão para edificar um altar de sacrifício, e nesse sacrifício ele ofereça o seu único filho. Aquela era a maior prova de amor que Abraão poderia demonstrar para Deus. E Abraão não decepciona a Deus. Esse realmente pode ser chamado amigo de Deus. Eu não vou negar meu único filho a ti, Senhor. Ele não decepciona a Deus. Hoje a Bíblia nos ensina que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que hoje nós seríamos capazes de entregar a Deus como sacrifício aquilo que mais amamos? Quando nós somos obedientes a Deus, quando nós somos gratos a Ele, quando nós vivemos essa comunhão com Deus, tudo vai se tornar mais fácil para nós desenvolvermos a nossa comunhão, a nossa amizade com Deus. Então, Abraão não se esmorece, ele vai imediatamente pega o seu filho e vai obedecer a Deus. Por quê? Porque ele já tinha uma vida de comunhão, uma vida de amizade com Deus, ou seja, ele vivia sempre com Deus. Então, quando Deus lhe pede o seu filho em sacrifício, ele não pensa duas vezes e vai lá, não, eu vou lá. E ele fala para os empregados, os 2 servos que estavam com ele: olha, nós vamos subir, vocês ficam aqui com o jumento, e quando a gente voltar, quando a gente terminar de adorar, a gente vai voltar para vocês. Sabe por que Abraão diz isso? Porque ele cria que mesmo se ele sacrificasse o seu filho, Deus tinha poder de fazê-lo ressuscitar dos mortos. Apóstolo Paulo, para a gente finalizar, apóstolo Paulo diz assim: aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou
a si mesmo por nós. Deus um dia pediu a Abraão que lhe oferecesse o seu filho em sacrifício. Mas quando Abraão vai sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor brada do céu e diz: não estenda a sua mão para matá-lo. Portanto, eu agora sei que você teme a Deus. Abraão olha para o lado e vê um cordeiro preso no meio dos espinhais, e ele pega aquele cordeiro, sacrifica aquele cordeiro e oferece a Deus ali em sacrifício de holocausto. E Deus recebe aquele sacrifício de Abraão, mas ele poupa a vida de Isaac. Mas eu quero falar agora um pouquinho sobre o amor de Deus. O texto de Paulo diz assim, olha, ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para morrer pelos nossos pecados. Interessante, ele poupa o filho de Abraão, mas ele não poupa o seu próprio filho. Sabe por quê? Porque Deus nos ama incondicionalmente. Ele ama você. É por isso que ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. É por isso que ele providenciou um meio para que você se achegasse a ele. E ele te ama tanto que ele resolveu matar o seu próprio filho em sacrifício naquela cruz para perdoar o meu pecado. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos viver essa comunhão com Deus. E hoje Deus, ele não vai pedir para você sacrificar o seu filho, mas ele pede que você ofereça sacrifícios a ele, que vai fazer com que você tenha essa comunhão. Você edifique altares de comunhão, altares de gratidão a ele, que você edifique altares de dependência de Deus. E todas as vezes que você necessitar, clame a Deus, edifique ali o seu altar. Hoje, no momento que nós vivemos, nós precisamos estar sempre edificando altares a Deus. Ao levantarmos durante o nosso dia, né, todo o nosso dia a dia, vivemos na comunhão com Deus, para que nós possamos também sermos comparados como amigos de Deus, com aqueles que estão próximos, estão sempre juntos, vivendo a comunhão. O altar pode representar aquilo que nós mais veneramos em nossas vidas. E é nele que nós consagramos e apresentamos a Deus as nossas ofertas. Edificar um altar a Deus é levar a Ele aquilo que de mais valioso nós possuímos, pois devemos oferecer a Deus tudo aquilo que somos e tudo que temos de mais importante. O que é que você tem mais importante na sua vida? Eu creio que a sua própria vida, a sua família, enfim, nós temos muitas coisas importantes para a nossa vida. Leve diante de Deus. Ofereça a Ele: Deus, abençoe a minha vida, abençoe a minha família, abençoe os meus irmãos, abençoe a minha igreja, fortaleça a minha igreja. Por quê? Porque esse momento que nós estamos vivendo tem enfraquecido muito a igreja. E quando eu estou falando de igreja, não estou falando de templo, né? Porque a igreja continuou online, a igreja continuou, o templo do Senhor continuou em casa. Mas será que o seu templo está sendo o mesmo templo que era antes da pandemia, há um ano quase um ano e meio atrás, quando tudo isso começou? Será que você tem edificado altares a Deus, altares de gratidão? Tem sido grato a Deus, porque apesar das circunstâncias, eu não sei, eu não conheço, estou um pouco longe, não conheço a vida dos irmãos e irmãs, mas apesar das circunstâncias, Deus tem guardado a sua família. Ele tem guardado a sua família desse vírus maldito que tem ceifado várias vidas. Você já parou para pensar que você precisa ser grata a Deus, porque mesmo que você passou pelo vírus, ele não ceifou a sua vida, ou alguém da sua família passou pelo vírus, mas ele não ceifou a vida deles?
Você tem sido grato a Deus? Ou você continua se escondendo, você continua não praticante da comunhão com Deus, da gratidão a Deus? Então, pense nisso. É momento de nós voltarmos para Deus, é momento da gente tomar uma direção, um foco e viver esse momento difícil na presença de Deus, edificando altares de gratidão, altares de comunhão, em agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez, que Ele tem feito, por Ele também ter nos guardado até este momento. Mas nós também precisamos edificar a Deus altares de dependência de Deus. Mostrar a Ele que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele a gente não vai chegar ao nosso objetivo. E por último, nós precisamos oferecer a Deus altares de sacrifício. A gente canta aquela música: eu quero matar minha carne, viver tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida. Mas às vezes a gente não vence, a gente não consegue cumprir isso que a gente canta. Então, que Deus nessa noite faça de você uma pessoa totalmente dependente dele e que você ofereça sempre a Deus os seus altares, sacrifícios a Deus, se esforce para que Ele possa abençoar a sua vida. Seja grato, tenha comunhão, viva dependente dele e sacrifique às vezes nas suas dificuldades para agradar a Deus. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Abração aí para todos vocês, abração para Inês, abração para Alaide, que está conosco, nosso irmão Jonas, reverendo Pedro, na CPU, nosso irmão Ferreira, que entrou também aqui, alguns irmãos que entraram na live aqui conosco, a Cosma, Deus abençoe a vida de vocês, reverendo Pedro, os irmãos que estiveram conosco, o Gustavo Peixoto, que ainda está conosco. Então Deus abençoe todos vocês e eu gostaria neste momento de orar por você. Você que às vezes não tem se enfraquecido, não tem conseguido viver essa comunhão com Deus durante esse momento difícil, né? O templo estava fechado, você deixou de caminhar, de congregar com os irmãos, de viver aquele momento de comunhão entre irmãos. Isso dificultou muito a sua vida, atrapalhou um pouquinho a sua vida espiritual. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está enfermo, você que, não sei, tem algum parente enfermo com Covid-19 ou qualquer outra doença, qualquer outro problema de saúde. Eu quero orar por você. E se você quiser fazê-lo nesta noite, você pode até colocar aqui o seu pedido de oração. Você pode colocar aqui que a gente vai orar por você. E eu tenho certeza que Deus, através aí da sua infinita misericórdia, Deus é um Deus que sara, um Deus que cura todas as coisas. E Ele pode muito bem resolver o seu problema nessa noite. Então, que nós possamos viver essa comunhão com Deus e aproveitar este momento glorioso de oração para falarmos com Ele e entregarmos a Ele a nossa vida e as nossas necessidades. Amém? Vamos orar então. Juntos eu convido você a orar juntamente comigo para que Deus abençoe grandissimamente a sua vida. Vamos orar então. Querido e soberano Deus, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da Igreja Presbiteriana de Bananal, através do seu pastor, reverendo Pedro, através do Jonas, que é o dirigente direto da Igreja Presbiteriana de Bananal, e que o Senhor possa estender as suas mãos sobre cada um deles, nesse novo momento que eles têm vivido, essa transição que está acontecendo com a CPU, que Deus possa tomar a direção desta igreja, como o Senhor já tem feito. Pai, eu quero pedi-lo que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estiveram presentes nessa noite conosco, que o Senhor tome a Inês nas tuas mãos e tudo aquilo que ela tem colocado diante do Senhor, todos os seus sonhos, todos os seus anseios, todas as suas dificuldades, que o Senhor possa abençoá-la, ó Deus, também com o seu filho Marcos,
abençoar o Lucas, ó Deus, lá na faculdade, a Inês também, Senhor, na sua faculdade, que o Senhor possa iluminá-los, que eles possam, Senhor, ver a boa mão do Senhor atuando em suas vidas. Se tiver enfermidade, que o Senhor possa curá-los, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Te peço, Senhor, pela vida do Jonas, que o Senhor tome ele nas tuas mãos, a sua família, suas filhas, neta. Toma, Deus, a direção da vida dele, que o Senhor guarde nos caminhos para Bananal, na estrada para Bananal, que o Senhor possa iluminá-lo na direção da igreja, que ele possa, Deus, realizar um trabalho abençoado juntamente com o Senhor ali. Pai, toma ele nas tuas mãos. Te peço, Deus, pela vida da Cosma, que o Senhor possa fortalecer a tua serva mais e mais na sua presença, que o Senhor possa mostrar a ela, ó Deus, aquilo que ela mais necessita, que o Senhor possa mostrar a ela, ó Deus, aquilo que o Senhor requer dela. Abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, abençoe a Alaide, o Olival, toda a sua família, seus filhos, netos. Toma, Senhor, cada um deles nas tuas mãos. Que o Senhor possa vivificá-los a cada momento das suas vidas, para que eles possam viver a cada dia a comunhão com o Senhor. Que serem bênção na vida da igreja, com as suas famílias, como eles têm sido. Desperta cada dia, Deus, para a tua obra e para o cumprimento, Senhor, dos teus propósitos nas suas vidas. Eu te peço também, Deus, pelo Gustavo, que está conosco, Gustavo Peixoto, que está conosco. Tome, Senhor, nas tuas mãos também, e tudo aquilo que ele tem colocado diante de ti, Deus, sejam satisfeitos pelo Senhor. Toma ele nas tuas mãos e que o Senhor possa cuidar dele e da sua família. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha também, Pai, abençoar, Pai, todos os irmãos que participaram conosco dessa live, reverendo Pedro, família, que o Senhor possa, ó Deus, dar sempre a direção para essas pessoas e que eles possam ver a boa mão do Senhor atuante na vida deles. Cura as enfermidades, resolva, Deus, os problemas e que eles possam, Deus, ser sempre um instrumento nas tuas mãos, como servos, como os discípulos do Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem designado para cada um deles. Pai, assim que eu oro e coloco aos teus cuidados os nossos queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Bananal, todos aqueles que estão acompanhando essa live conosco. Abençoe, Deus, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos o nosso estudo bíblico e pedimos a você que continue sempre firme. Os trabalhos da igreja vão recomeçar. Pegue a sua família, pegue convite de amigos. A igreja é bem espaçosa, tem espaço para todo mundo sentar. Você vai conseguir assentar dentro dos padrões aí, dentro das regras, né, da saúde, e vai ter álcool gel para você passar na mão, vai ter o termômetro lá para medir a sua temperatura. Então não fique em casa. Vá para a igreja cultuar a Deus juntamente com os irmãos e viver essa comunhão gostosa, maravilhosa entre irmãos. Porque isso é o que faz a diferença na vida do crente. É isso que faz a diferença na vida dos irmãos. Então, domingo, você está convidado e convidada a estar no templo servindo a Deus. Vai ter a celebração da ceia do Senhor. Reverendo Pedro estará presente e vai ser uma festa, um culto muito alegre, ministério de louvor, adorando a Deus juntamente com a igreja. Então vamos voltar com força total. Vamos voltar com força total. Vamos para a igreja. Deixa a live para os irmãos de longe e os irmãos de Bananal. Vá para a igreja. Boa noite, Tiãozinho. Tiãozinho acabou de entrar aqui. Deus abençoe, Tiãozinho, a sua vida. Então, a live vai ser feita, o culto vai ser transmitido online, mas deixa a live, até compartilha o culto da igreja, manda para os seus amigos de fora e você vai para a igreja adorar a Deus no templo. Vai participar da comunhão junto com os irmãos, porque conforme nós dissemos, né,
a bênção e a vida para sempre. Viva esse momento de comunhão com Deus, na presença de Deus, na Igreja Presbiteriana de Bananal, domingo, próximo domingo, culto presencial, entendeu? Presencial. Então vá para a igreja, coloque a sua melhor roupa, o seu melhor sapato e vai para a igreja adorar a Deus, que você tem muito para oferecer a Deus. Né? Vai oferecer a Deus o seu culto racional e vá com alegria e convide amigos e deixa a live para os irmãos de fora, tá? Deixa a live para os irmãos de longe e você vai com a sua família adorar a Deus no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer imenso, uma alegria imensa estar com vocês, mesmo que online. Foi um prazer imenso estar com vocês. Eu estou de férias, mas apenas uma semana. Eu não vou poder estar com os irmãos aí em Bananal presencial, porque eu vou ter que ir embora no final da semana. Mas se eu pudesse, estaria com os irmãos aí. Mas receba aí o meu abraço carinhoso, todos os irmãos e irmãs, amigos que nós fizemos aí durante o tempo que nós trabalhamos aqui e que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Quero agradecer ao Jonas, ao reverendo Pedro pelo privilégio de poder falar para vocês, mesmo que de longe, poder falar para vocês, compartilhar com vocês a palavra de Deus. E nós temos certeza que em breve tempo a gente estará juntos aí, talvez ano que vem, ou até nesse ano mesmo, a gente não sabe, mas que Deus possa te abençoar e que você possa viver aí essa comunhão de Deus para a sua vida. Amém? Uma boa noite a todos, fiquem todos na paz do Senhor e que Ele boa noite para todos, Deus os abençoe.